Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu vi um relógio nos céus e eu vi que os ponteiros estavam marcando 11h58 e eles começaram a tremer. Eu até coloquei aqui, ó. E eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma visão. Eu sei que foi muito real. Eu queria contar isso pra vocês hoje. E eu tô com muito temor de Deus aqui, tá? Eu relutei mais de 5 meses com essa visão antes de vir aqui gravar, mas Deus me autorizou a falar dessa mensagem com você. E seja bem-vindo ao canal A Voz. Esse é um canal novo, tá? Que Deus colocou no meu coração de compartilhar a mensagem dele e o meu testemunho. Meu nome é Raí. Tentei descrever ao máximo, mas eu não consegui, tá bom? Eu fiz até na inteligência artificial, mas eu não consegui descrever o que eu vi. E eu orando e eu pedi confirmação a Deus e eu tive a revelação da visão, tá? Que eu vou te falar agora. Então eu tava num campo e eu vi esse relógio no céu. E esse relógio parecia vidro, parecia água, ele estava vivo, ele estava se mexendo. E os ponteiros pareciam galhos, pareciam pedaços de metal, parecia ouro. Eu não sei que materiais são esses, tá, que eu vi. Eu não consigo descrever, tá? É algo misterioso, é algo celestial. Eu olhava e não entendia os materiais que formavam esse relógio. E eu vi que os ponteiros estavam marcando 11h58 e eles começaram a tremer. Teve uma certa hora que os ponteiros começaram a vibrar, tremer. Principalmente o dos minutos, vibrando muito. Daqui a pouco todo o relógio começou a vibrar, a tremer. E os números que compõem as horas não era um dialeto que eu conheço. Eu não sei, porque a gente conhece os números romanos. Eu até coloquei aqui os números romanos, né, nesse relógio que eu tentei montar. Mas era outro dialeto, eu não conheço aquele dialeto, eu não conheço aquela língua. É muito estranho, muito estranho. E eu olhando, eu comecei a ficar apavorado, um temor, um medo. Me invadiu meu coração, sabe, queridos? E eu tentando achar uma resposta, né? O que significa esse horário? 11h58, o que significa essa hora? E eu não achava a resposta, e aquele relógio vibrando, começou a tremer, e ele explodiu assim, e acabou a visão, sabe? E eu fiquei assim, gente do céu, o que foi isso? Então, quanto tempo a gente ainda tem? Então, eu creio que essa visão que eu tive é a respeito do tempo. Será que vai dar tempo? E eu fiquei muito confuso, eu fiquei muito apavorado, eu fiquei alarmado, como o profeta Abacuque. Eu fiquei alarmado, eu fiquei, meu Deus, isso não é normal. Eu não sou uma pessoa de sonhar muito, tá? Eu nem ligo muito pra sonho, tá bom? Então, eu fui pra Bíblia, ver se eu achava alguma resposta. Entrei na internet e digitei. E eu achei muitas coisas. Muitas pessoas que teve a mesma visão, que viram um relógio no céu, viram inclusive o 11h58. Aí eu fiquei, meu Deus, se tinha alguma base bíblica essa visão, porque é isso que a gente tem que fazer com todo sonho, visão, revelação de alguma coisa, de alguma profecia de alguém. Vai na Bíblia, que você vai achar ou não, tá? E eu achei algo tremendo, que está em Mateus capítulo 25, logo depois do 24, que é a parábola das 10 virgens. Vamos adiantar? Você pode ler aí em casa a parábola toda, mas está aqui, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E a parábola das 10 virgens, eu estava estudando muito a respeito dela. Ela fala
da segunda vinda de Cristo, tá? Ela é o retorno de Cristo. Jesus está voltando. Então, as virgens simbolizam as 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 tolas simbolizam. Umas estão esperando, acreditando, se purificando, vivendo bem, ajudando as pessoas, fluindo no seu ministério, vivendo em Deus. E as outras estão dispersas, vivendo a sua vida do seu jeito, do jeito que a gente está vendo aí, né? E não está dando certo. E o relógio estava marcando 11h58. E o texto fala, mais à meia-noite ouviu-se um grito. Então esses 2 minutos simbolizam o quê? Esse tempo na história, que a gente não sabe qual é, o dia, a hora, ninguém sabe, tá? Então é esses 2 minutos aí que eu creio que é o tempo que a gente está vivendo. Porque 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então é tremendo, querido. Eu sei que é difícil de assimilar. É a Bíblia, tá? Não estou colocando a minha visão acima da palavra. Não tem heresia nenhuma. Não é a última profecia do YouTube. Nada disso, tá? É só mais um aviso de Deus para a humanidade. Que Ele está usando todas as pessoas. Está usando as crianças, está usando os jovens, está usando os velhos, conforme o profeta falou que naquele dia Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Então é bíblico, querido, tá? Então Deus já pode ter te dado alguma coisa. Não hesita, pede confirmação em Deus e fala, tá? Não guarda pra você não. Você pode ajudar muitas pessoas. Então eu encaro isso, meus irmãos, como um aviso de Deus, tá? De que Ele está às portas. Muito se ouve, Jesus está voltando, mas quando? Nós não temos essa resposta. Olha o que está escrito aqui. Em Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que todas essas coisas? Tudo que ele falou aqui no Mateus capítulo 24, tá? Que foi uma pergunta dos discípulos e Jesus respondeu essa pergunta, tá? A resposta, o tamanho da resposta. Então quando vir de todas essas coisas que está escrito aqui. Então você pega a sua Bíblia e lê. E se você já sabe, releia, que é muito importante. Ele falou que está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Tá? Noé entrou na arca, eles não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Então o que a gente aprende aqui? Que a gente está proibido de colocar data, hora e dias. Tá bom? Não existe. Se alguém falar data, hora, e como já aconteceu com os falsos profetas, é mentira, não acredita. Não é de Deus. Ele falou de período. Qual é o período? Tá aqui, ele deu a dica. Quando vocês virdes todas essas coisas, saber que está próximo. É só isso que a gente tem de dica, tá? Na palavra de Deus. Saber que está próximo às portas. Então, o que a gente tem que fazer? Para quem está vivendo o Evangelho, para quem está debaixo da aprovação de Deus, para quem já aceitou Jesus, é batizado e está vivendo, e está pregando, você tem que ficar em paz, tá? E continuar o que você está fazendo. Agora, isso é um alerta para as pessoas que ainda não se posicionaram.
a respeito da sua fé, a respeito de Cristo, a respeito da igreja, tá bom? Essas pessoas, elas têm que se posicionar porque está próximo, tá? Está às portas. E é um risco ficar sem Jesus nesse período que vai entrar agora, que por mais que tenha muitas coisas ruins, ainda não está pior, ainda não está do jeito que vai ficar essa terra, tá? Essa terra vai ficar de um jeito assombroso, é a famosa grande tribulação. Então eu não quero, eu não desejo nem para o meu pior inimigo que ele fique na grande tribulação, que vai ser um período de juízo, tá, para a terra e para os pecadores. E essa é uma verdade e não tem como mudar isso, tá? Eu sei que é difícil de aceitar, tá? O importante é você ter o selo de Deus no seu coração, é você fazer parte de uma igreja, é você fazer parte do corpo de Cristo, e você ser salvo, e você ser regenerado, fazer parte da família, receber o perdão, ser lavado dos seus pecados, pelo sangue do Cordeiro, e viver essa nova vida em Cristo, que não é fácil, mas vale a pena, querido, vale a pena. Então se posiciona hoje. Eu falo aqui com todo amor e carinho, não para condenar você, não para colocar medo em você, mas se posiciona porque é real. Você está ouvindo um ex-ateu, roqueiro, suicida, depressivo. Eu tentei me matar de tudo quanto é jeito, vocês não têm ideia, tá? Eu desisti da minha vida há uns 17 anos atrás. Só que teve um Deus que não desistiu de mim. E Ele me pediu para ser a voz que clama no deserto, a voz que te chama. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até o próximo vídeo.